Valentina, Selene. Selene, tá por aí? Selene, tá por aí? Gabriel, você me ouve? Boa noite, professor. Eu escuto sim. Tá bom. A Selene deve ter caído e vai entrar de novo. Oi, Selene, você me escuta agora? Oi, professor, escuta. Valentina, Selene, eu vou aproveitar nós aqui. Alô? Alô, tá me escutando, professor? Aí. Tô. Eu abri aqui a planilha que vocês fizeram. Aham. Tá me ouvindo, Selene? Estou sim. Tá. Quantos casos deu aqui, hein? 12? Deu 12, mas... É, Deu uns 12 20. controle concentrado, né? Sim, eu estou isso. E participando aí da tem da mesa audiência do pública. professor Rufino que falou também. O que é esse audiência pública aqui? Deixa eu só... Pera. Professor, isso aí foi só um erro meu, na verdade, que eu fui colocando todas essas audiências aí, e depois eu percebi que umas eram de conciliação e outras de controle de audiências públicas. E nas audiências públicas eu não verifiquei se teve conciliação também. Mas aí eu deixei aí só para não perder. Se quiser, a gente tira também. Tá bem baixo o seu áudio. Tá. Vocês já fizeram, ou já viram, pelo menos, um projeto de pesquisa? Eu nunca vi, não, professor. Não que eu lembre. Você já viu, Selene? Só de TCC. E artigo. Não, não é isso não.
Tá, eu acho que a próxima fase agora é a gente fazer o projeto de pesquisa. Eu vou mandar um modelo para vocês e vou mandar, claro, eu vou envolver mais gente, tá? Para vocês não ficarem sozinhos nessa, mas eu vou mandar para vocês um projeto de pesquisa para vocês verem como é e vou mandar para vocês alguns textos do Haber sobre o pensamento por possibilidades. O projeto de pesquisa, basicamente, você diz assim, ó, tem um problema que eu acho interessante a gente enfrentar, que é a possibilidade ou impossibilidade de acordos, celebração de acordo em controle de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Por que que esse é um problema importante? Ah, porque tem gente na doutrina que diz que pode, tem gente que diz que não pode. Então, basicamente, você explicando qual o seu problema, por que que ele é relevante, o que que você pretende testar como resposta a essa pergunta e qual vai ser a metodologia. Entendeu? Não é nada, é um documento assim de mais ou menos 7, 10 páginas. E a ideia é a gente colocar essa teoria do Haber como referencial teórico. Em outras palavras, a ideia é a gente, à luz desses acordos, a gente verificar em que medida é possível fazer uma ligação com a teoria do Haber ou não, certo? Beleza, professor. Deixa eu ver se eu acho aqui um projeto de pesquisa que eu tenha. Professor, eu estou um pouco a par dessa planilha. Tem alguma relação com a nossa apresentação de hoje, da leitura? Da leitura especificamente não, Gabriel, mas vai ser o próximo passo do grupo. Por quê? Não sei se você estava na última reunião, Uhum. o professor André Rufino, ele deu a ideia de a gente fazer um estudo, né, fazer um acompanhamento sobre os acordos que têm sido celebrados ou costurados no Supremo Tribunal Federal, à luz de uma das ideias do Haber, que é o pensamento por possibilidade. Assim, bem resumidamente, qual que é a ideia do Haber? A ideia do Haber é a de que na construção de consensos e até de determinadas decisões, é muito importante você sempre revisitar vias alternativas em relação à sua predisposição. Em outras palavras, seria uma espécie de autocontrole, uma autocrítica que você faz no sentido de tentar ao máximo pluralizar a sua própria cognição, pensando ou pelo menos abrindo oportunidade para outras formas de enxergar aquele problema. E a ligação que o professor André fez, que é bem interessante, é justamente a de como o acordo, em certa medida, cria esse ambiente. Um ambiente que favorece que todo mundo traga ali a sua forma de enxergar um problema e trazer uma proposta de solução. Em outras palavras, talvez fosse, essa é uma ideia que a gente quer explorar, talvez fosse uma forma bem mais democrática de construção de solução do que simplesmente uma decisão imposta, né? E aí a ideia é a gente caminhar por aí, acompanhando os acordos que estão sendo celebrados e verificar, ó, aqui realmente foi uma solução democrática, foi uma solução interessante, aqui não se chegou a um acordo, por que que não chegou? Tentar responder a isso a partir dessa observação em tempo real de uma prática que é bastante recente no Supremo. Então, respondendo objetivamente sua pergunta, não tem a ver diretamente com o texto que a gente está lendo ou que a gente leu e que encerra hoje, mas tem a ver com os próximos projetos do nosso grupo.
E se você se interessou, está super convidado a se somar aí com as meninas que têm iniciado, têm estado mais à frente aí nesse início. Fala, Hilton, tudo bem? Olá, boa noite, tudo certo? Tudo bem. Estava falando com a Valentina, com a Selene, com o Gabriel, sobre aquela ideia do projeto de pesquisa sobre os acordos no Supremo Tribunal Federal. E aí, elas já fizeram, né, aquela primeira planilha, mandei lá para vocês, professora Renata, professora Ellen, tudo bem? Então, elas fizeram a primeira planilha, tem cerca de 12 acordos sendo discutidos em controle concentrado e mais 8 ou 9 em controle difuso. Não é bem controle difuso, porque eu vi ali que tem a CO também, mas em temas que não são controle concentrado, né? Eu acho que agora a ideia é pensar em estruturar de fato um projeto de pesquisa, delimitando, recortando bem o problema, pensando aí numa metodologia sobre como que a gente vai fazer a análise desses acordos, talvez os relatórios com periodicidade, enfim, e qual a hipótese que a gente planeja testar, né? De fato, fazer um projeto de pesquisa até para a gente registrar junto à base do nosso grupo na CAPES. Então, para de fato ter um resultado final que a gente almeja produzir para publicar, né? E óbvio, eu conversei com o André também, mandei para ele a planilha que as meninas produziram, e a minha ideia é encontrá-lo para a gente, depois que tiver um primeiro esboço desse projeto de pesquisa, colher as impressões dele também sobre como o desenvolver, né? Então, era isso que eu estava conversando aqui. Mas sem mais delongas, gente, vamos encerrar esse livro, cujo último capítulo agora a gente trata, né? Eu confesso, encerrando agora o último capítulo, não é o texto mais, já falei isso em outras oportunidades, mas não é o texto mais claro do Haber, mas eu acho isso mais pela tradução do que pelo texto em si. Acho que a tradução foi pouco amistosa. Inclusive, é algo que eu vou conversar com o Anderson, Hilton, para nessa revisão a gente tentar depurar talvez algumas substituições que deixem mais claro algumas linhas de raciocínio e tal, para não ficar um negócio tão etéreo, porque eu acho que traduz, sem trocadilho, mas traduz mal o que o Haberli é, porque ele sempre escreve muito claramente, né? Então, talvez não seja aí talvez o melhor primeiro contato para quem não é o primeiro contato, talvez, para quem está iniciando aí com o Haber, né? Mas, dentro do possível, a gente tenta tornar mais acessível aqui para quem pode dar uma lida e tal. E a ideia da minha fala é essa, né? Esse último capítulo, ele traz um olhar do Estado cooperativo sob um viés internacional, por assim dizer, né? Essa dimensão externa do que seria a ideia desenvolvida pelo Haberli em vários dos capítulos desse livro, do que seria Estado cooperativo, mas numa dimensão externa ou internacional, por assim dizer, né? E aí eu separei aqui alguns textos, fiz algumas anotações. Uma delas é que ele coloca assim, né? Faceta externa e cooperativa do Estado. E aí tentando deixar com as minhas palavras, a par de fronteiras e ordenamentos jurídicos, há muito mais coisas comuns que nos unem e que devem, talvez, sobressair frente a dilemas comuns, igualmente comuns, né? E aí uma expressão do Haber, uma responsabilidade compartilhada e comum. Deixa eu tentar me fazer mais claro. O Haber, ele basicamente diz o seguinte: dentro dessa ideia dele de um Estado constitucional cooperativo, uma cooperação que se estenda para além das fronteiras do Estado, isto é, uma cooperação entre Estados que optem por essa configuração cooperativa, não é propriamente um modo de agir daquele Estado. Isto é, um Estado cooperativo, ele não é simplesmente um Estado que coopera.
a cooperação é definidora da própria essência do que é Estado constitucional. Ou seja, mais do que simplesmente uma postura que um Estado adote, é muito mais uma essência, um próprio modo de ser do Estado que opte por ser um Estado constitucional cooperativo. Eu acho esse um ponto interessante, por quê? Porque isso antagoniza, isso vai contra a ideia de um Estado constitucional que ora coopera, ora não. A cooperação não seria algo conjuntural, ou algo de que se pudesse dispor, ora ser, ora não ser. Não. No entendimento do Haber, a ideia de Estado constitucional cooperativo, ela congrega, ela tem na sua própria gênese, no seu DNA, uma cooperação que não conhece fronteiras. E aí o ponto que eu coloquei aqui, e eu acho que esse é um ponto marcante no Haber, em vários textos dele, ele é um autor que busca sempre enxergar, na minha visão, na minha impressão, denominadores comuns, né, convergências e menos distinções. Em outras palavras, para mim fica muito claro, em alguns aspectos, que o Haber ele busca romper essa ideia de fronteiras criadas pelo agir humano, né? E a par disso, ou colocando isso em um segundo plano, enxergar muito mais o que a gente tem em comum na condição de seres humanos do que a gente tem de diferente em relação a ser desse ou daquele país, a ser dessa ou daquela tradição jurídica, etc, etc, e tal. Então, eu achei esse ponto interessante. E aí, no ponto de vista externo ou internacional, um ponto que o Haber ele cria algumas janelas ou algumas válvulas por meio das quais ele tenta demonstrar esses aspectos comuns que uniriam estados cooperativos. E o principal aspecto comum que uniria estados cooperativos são os problemas, os dilemas comuns, né? E aí eu acho interessante um ponto que ele coloca, que eu acho que talvez seja o ponto que hoje mais bem ilustre a necessidade de uma solidariedade em nível global, que é a questão do meio ambiente, né? A gente está vendo aí questões climáticas, impactos do modo de agir ou da exploração econômica desse ou daquele país, mas impactos esses que não se limitam a esse ou aquele país. Então, esses problemas, esses dilemas contemporâneos, dilemas esses que não conhecem fronteiras, não vão jamais ser adequadamente endereçados se essas soluções não forem construídas de forma cooperativa, igualmente cooperativa, né? Acho que esse é um ponto para o qual ele chama a atenção. E um detalhe, gente, esse é um texto escrito na década de 70 do século passado. Então, a gente vê assim, como o Haber é visionário em muitos aspectos, ao tratar desse tema, quando a questão de emergência climática, questões ambientais, não estavam tão amadurecidas ainda como estão hoje, até pela premência, né, do tempo, né, uma situação de emergência que já chegou, né? E aí, dentro dessa ideia de que a cooperação se torna a própria feição de um Estado constitucional, se torna um atributo conceitual de um Estado que se pretenda constitucional, eu anotei aqui 3 palavras que eu acho que definem muito bem o que o Haber busca dizer com isso. Essa cooperação seria colaborativa, solidária e em prol da paz. São as 3 coisas que ele coloca. E eu acho muito interessante porque ele fala assim, esse em prol da paz não é uma paz negativa, como comumente se busca, no sentido de evitar a guerra. É uma paz positiva que deve ser buscada por meio de uma justiça social generalizada. Olha só o que o Haber coloca. A busca pela paz, num contexto global, ela não deve ser apenas a de a gente evitar agressões e buscar respeitar soberanias.
um dever de abstenção. A busca pela paz, pelo contrário, ela deve ter um viés também ativo, que se busca concretizar por meio de uma justiça social entre os povos. A justiça social como meio para se buscar a paz em nível global, né? Um outro ponto que eu acho interessante desse capítulo específico, e eu só separei aqui bem rapidamente um ponto que eu acho assim, que diz mais sobre como o Haberli teoriza as suas ideias do que propriamente algo especificamente sobre esse tema que ele aborda nesse capítulo, né? Tem um trecho que ele deixa antever a forma dele de pensar cientificamente, que ele fala assim: vou conceituar aqui o que é um Estado constitucional cooperativo, mas esse conceito ele não deve simplesmente diagnosticar o que é um Estado constitucional cooperativo, porque isso seria muito pouco. Pelo contrário, os conceitos eles devem buscar antever configurações alternativas, mudanças pelas quais esse objeto conceituado pode vir a passar num futuro próximo. Então, achei interessante porque, olha só a visão do cara, né? Vou tentar conceituar aqui, mas eu não estou só conceituando o que acontece agora. Eu estou tentando fazer também um prognóstico sobre os próximos capítulos de como essa configuração irá se redesenhar. Eu achei isso bastante interessante, porque não é simplesmente uma metodologia descritiva, mas também preditiva. Então, achei esse ponto me chamou a atenção e eu resolvi anotar aqui para falar. Uma outra fala muito interessante, quando ele fala assim, ó, Estado cooperativo é uma forma de estabilização legítima do amanhã. Cara, isso é uma loucura total, né? Pelo seguinte, em certo sentido, quando a gente busca cooperar para endereçar dilemas comuns, o que a gente está buscando é tentar mitigar, atenuar a imprevisibilidade desses dilemas, se não endereçados, se agravados, se adiados, né? Tá aí a questão climática, por exemplo. Outro ponto que é muito interessante, e a gente percebe essa verticalidade, né? Como as ideias do Haber, elas têm uma simbiose, assim. Ele começa falando de uma coisa, mas puxa outra ideia, e tem um trecho que ilustra isso, que é quando ele fala assim, ó, o Estado constitucional cooperativo, em nível internacional, é próprio de uma sociedade aberta cuja abertura é uma abertura para o mundo. Olha só que coisa interessante também. Todo mundo aqui já pelo menos ouviu falar da Sociedade Aberta de Intérpretes. É o primeiro texto traduzido do Haber para português pelo ministro Gilmar. E é um texto que basicamente busca desinstitucionalizar uma interpretação legítima da Constituição. Não seria uma interpretação legítima da Constituição apenas aquela institucionalizada por meio do judiciário, do legislativo, etc. Não. A comunidade de princípios reunida sob um ordenamento teria tanta legitimidade ou mais para se apropriar dos sentidos da Constituição no sentido de dotá-la de normatividade à imagem e semelhança dos valores daquela comunidade de princípios, né? Todos nós aqui aportamos também no Supremo Tribunal Federal visões de mundo, visões sobre a Constituição que não podem ser simplesmente renegadas a priori, né? Óbvio que a premissa para uma sociedade aberta de intérpretes é a tolerância. Então, visões intolerantes não serão toleradas. Mas, havendo visões alternativas sobre os sentidos da Constituição que adotem a tolerância como premissa, elas são igualmente válidas. Eu acho importante fazer esse recorte porque o próprio Balaguer ele explica bem isso para evitar que a sociedade aberta funcione como um álibi teórico para uma interpretação constitucional populista.
Não é disso que se cuida. Por essência, o populismo ele é antipluralista. Se ele é antipluralista, ele é intolerante. Se ele é intolerante, não é sociedade aberta. É sociedade fechada. Você dizer que uma sociedade... é a sociedade aberta, mas essa sociedade é um fragmento da sociedade de fato, ela não é aberta, né? Ela é um simulacro de abertura, ela é uma fração do todo. É você tomar o todo por uma parte, né? Não é disso que se cuida. Então, eu acho interessante porque ele pega essa ideia da sociedade aberta de intérpretes e fala do Estado constitucional cooperativo em nível internacional como uma abertura do Estado para o mundo, né? E aí fala sobre como esse conceito de Estado constitucional cooperativo ele vai reorientar as fontes do direito e reorientar teorias da interpretação. Porque, de fato, o direito internacional, e o Haber, no momento aqui desse capítulo, ele chega a dizer que não existe uma fronteira, um limite separando o direito constitucional do direito internacional. Ele estabelece uma complementariedade para lá na frente dizer que, na verdade, o que existe é um direito comum cooperativo, né? Isso é algo tão inovador, tão arrojado, que isso influencia, inclusive, as ideias de fontes do direito e de teoria da interpretação. Por quê? Porque se eu começo a abrir, se eu começo a admitir aspectos de soft law, em determinado momento ele cita, ou até práticas supranacionais, como costumes internacionais, tendo aptidão, tendo normatividade para poder inovar e contribuir para o direito num plano internacional, mas também interno, isso é algo que, de fato, impõe uma revisita à própria ideia de fonte do direito. A gente sai da ideia de simplesmente, quais são as fontes do direito? De onde o direito se origina legitimamente? Da lei, da doutrina, da jurisprudência, dos costumes, dos princípios gerais de direito. Não. Esses costumes também os internacionais inovariam, produziriam direito. Convenções e tratados produziriam um direito supranacional, mas também interno. Princípios gerais compartilhados por uma comunidade de estados também também influenciariam na forma de se ler o direito supranacional e nacional. Então, num determinado momento, ele começa a investigar os desdobramentos dessa ideia, desse conceito de um Estado cooperativo em nível internacional, né? Achei interessante porque ele fala de um negócio, de novo, década de 70 do ano passado, ele fala de federalismo cooperativo para ampliar essa ideia em âmbito global. A gente está falando de federalismo cooperativo como anteparo, como antítese de guerra fiscal no Brasil, de 10 anos para cá. É de 10 anos para cá que a gente está falando da importância de um federalismo cooperativo para evitar a guerra fiscal em razão de ICMS, o CONFAS como um locus de discussão para dirimir essas arestas. O cara fala disso da década de 70 e fala disso para o mundo inteiro, não fala só num Estado nacional. Aspas aqui do Haber. O Estado constitucional aberto, ou bem só pode ser cooperativo, ou bem deixará de ser constitucional. Isso aqui sintetiza muito bem aquela ideia dele de que a cooperação ela não é um modo de agir de um Estado que se pretenda constitucional. Ela é um modo de ser de um Estado que se pretenda constitucional, sob pena de não ser um Estado constitucional. Daí o peso que o Haber lhe dá a essa questão da cooperação, né? E aí, depois da segunda metade do texto para frente, ele vai trazer alguns exemplos que ilustram essa cooperação. Ele fala lá da ausência de um catálogo fechado, não existem formas pré-estabelecidas pelas quais essa cooperação pode se dar, muito embora ele traga alguns exemplos. Fala da ONU, da OCDE, da Europa, enfim. Mas só a título exemplificativo, sem buscar exaurir as formas pelas quais essa cooperação se operaria,
em linhas gerais. Isso foi o que eu separei aqui, não dá para ler, está embaçado, mas as anotações que eu fiz do que mais me chamou a atenção nesse último capítulo do livro do Haber, né? Mas queria ouvi-los e ouvi-las sobre eventual impressão que vocês tiveram ou do texto ou do que eu falei. Se tiver algum insight aí, Hilton também fica à vontade. Por favor. Bom, então, se me permitem aqui fazer a primeira intervenção, aproveitando que eu ainda não estou com tanto sono, só um pouquinho, mas muito obrigada, Guilherme. Achei que você resumiu tão bem como da última vez, né? O texto que a gente deveria ter lido para esse encontro. Eu fiz anotações parecidas com as suas, eu sei que qualquer um a essa altura poderia falar isso, né? Mas é verdade. Anotei também algumas coisas que você também anotou. E o que me chama a atenção também, mais uma vez, lendo esse texto, né, esse otimismo, a gente já falou sobre isso, né, de uma época muito otimista e que nos deixa, nesse momento, o Brasil acho que vive um outro momento histórico, mas aqui na Europa, que é um momento de muito menos cooperação, né, do crescimento da extrema-direita, inclusive no Parlamento Europeu, né, um esvaziamento assim da integração por dentro. Então, isso não está acontecendo ainda, mas tem havido um movimento nesse sentido. E quando a gente lê um texto desse, dá uma renovada, né, nas esperanças e, no, na crença para um futuro, que nem tudo está perdido. E isso me faz lembrar também muito essa que você também mencionou e que o Hebler fala no texto, né, sobre denominadores comuns. Não é bem isso eu estou dizendo nas minhas palavras, não é bem assim que você resumiu e nem é isso também que está no texto, mas essa ideia de que existem aí denominadores comuns e valores comuns na sociedade, na comunidade internacional, né? E isso me faz pensar também na ideia do patriotismo constitucional do Habermas. Eu falei disso. Alguém falou na outra vez, na outra reunião sobre isso também, e foi um comentário que eu fiz, é, nessa ideia de que pode haver uma identificação com valores constitucionais numa sociedade plural. E aí, né, o conceito homogêneo de povo deixa de ser condição necessária num Estado constitucional. O povo, num Estado constitucional, pode ser plural, e ele se identifica com valores constitucionais comuns, né? Então, isso é uma ideia muito bonita, né, que a gente encontra no Habermas, mas que parece muito com as coisas que o Hebler fala. E o que eu acho, né, e o Habermas que também escreve numa mesma época, né, que o Hebler. E uma outra coisa que eu acho que combina também, uma outra ideia aí, é do Ingolf Bernays, que foi o meu orientador no doutorado e que fez a livre-docência com o Hebler. Eu já comentei isso com vocês. E o Bernays tem aquela ideia da união de constituições, né? O Bernays, ele já está aposentado, mas ele era um europeísta, um professor de direito europeu, e ele defendia a ideia de que a União Europeia ela não é uma união de estados, ela é uma união de constituições. E isso é uma coisa que eu acho que combina muito, né, com as coisas que a gente ouviu hoje no seu resumo. Obrigada. Não sei se eu me fiz clara, espero, às vezes eu... Cristalina. E excelentes considerações, Renata. É sempre um prazer te ouvir. E alguns pontos que me chamaram a atenção na sua fala, que é sempre muito pertinente. Olha só que interessante. De fato, a gente lê o texto do Habermas hoje, parece uma utopia. Parece um negócio assim irrealizável. Mas o Haber escreveu isso aqui, o Muro de Berlim estava de pé. A gente estava no contexto da Guerra Fria, então tinha polarização.
cada tempo tem a sua crise, o seu desafio, o seu dilema. Ele não escrevia isso num momento assim em que estava tudo muito bem, que era lindo. Verdade. E aí um detalhe que me chama a atenção é esse abismo, talvez, entre as ideias do Haber e a realidade de hoje. Eu acho que renova o predicado do próprio texto, porque o torna ainda mais necessário. Eu não acho que a gente poderia simplesmente dizer: olha, isso aqui nossa, totalmente desconcatenado, isso aqui não é assim, as coisas não são assadas, a gente vê aí e tal. Eu diria o contrário, eu diria que nunca foi tão necessário a gente ler e difundir as ideias do Haber do que hoje, talvez, né, do que atualmente. É o que você bem colocou. O nacionalismo, o caminho contrário a tudo isso, é o que a gente tem visto como um fenômeno global, né? Mas é muito importante, sobretudo com um olhar teórico, com um olhar científico sobre o assunto, colocar a partir de que momento esse caminho de volta, esse caminho contrário à ideia de um Estado cooperativo, ultrapassa a linha que degenera esse Estado ao ponto de ele deixar de ser um Estado constitucional, nessa visão do Haber, né? Não me parece que a gente esteja longe disso em muitos lugares. Então, o Haber ele nos fornece uma métrica a partir do qual a gente pode simplesmente começar a questionar o constitucionalismo em certos países. Se certos países se podem identificar como constitucionais, como regimes constitucionais, como estados constitucionais. Por esse prisma aqui do Haber, como eu disse, a gente não estaria longe disso em muitos locais, né? Então, achei interessante a sua fala por isso. Talvez contaminado positivamente pelo otimismo do Haber, eu diria, não é que o texto deles nunca esteve tão defasado ou obsoleto. Pelo contrário, acho que ele nunca foi tão importante, né? É. E acho que a ideia do grupo é um pouco essa, é a gente não esquecer que certas coisas estão sendo ditas há 50 anos e os riscos ainda se colocam de tempos em tempos, né? Eu acho que é um compromisso geracional nosso, não deixar certas coisas caírem no esquecimento. Cada um carrega o bastão da sua vez, né? Acho que é um pouco o que a gente está tentando difundir aqui na nossa realidade limitada, mas um pouquinho é o que a gente tem buscado fazer com o grupo, e em Granada, e em Buenos Aires, enfim. Obrigado aí pela sua fala, sempre muito interessante o seu ponto de vista. E aí, quem mais? Se me permite, eu gostaria de citar um ponto que, ao mesmo tempo, me chamou muita atenção nesse texto, também foi o motivo de uma pequena dúvida também, que é o seguinte: um Estado, ao reconhecer-se como sendo um internacional Arbeitsstaat, um Estado cooperativista internacional, ele está sujeito a declarar-se como aberto, e com isso ele pode interpretar elementos que, na verdade, não são próprios da identidade daquele Estado. Ou seja, esses elementos podem comprometer a integridade desse Estado. Daí a minha dúvida é a seguinte: quais seriam esses componentes negativados? Seriam eles próprios de constituições de outros países? Bem interessante, Gabriel. Eu até tinha separado esse ponto e acabei esquecendo de falar, mas foi oportuna a sua lembrança. Na minha concepção, a minha compreensão dessa parte do texto é a seguinte: o Haber ele menciona, como você bem colocou, essa necessidade do Estado cooperativo se manter aberto, né? É da essência de alguém que pretenda cooperar a interação.
vai haver uma interação, vai haver práticas de parte a parte, vai haver diplomas comuns regendo essas relações no nível global, tratados, convenções, soft law, etc. Decisões de tribunais com jurisdição internacional. Ou seja, é natural, é consequência necessária dessa cooperação, dessa interação, que haja um intercâmbio normativo, que haja um diálogo entre diferentes estados. O que eu entendi desses riscos para os quais o Haber chama a atenção é o seguinte, que essa abertura, naturalmente, ela tem um olhar, uma perspectiva positiva quando gera uma retroalimentação, quando gera um intercâmbio de boas práticas que fomentam, que alimentam, que enriquecem essa prática cooperativa. Seria mais ou menos dizer o seguinte: eu interagindo com você, a gente conversando, eu vou trazer pontos de vista, modos de agir, modos de ver o mundo, que provavelmente enriqueçam a sua visão de mundo e vice-versa. Mas o que o Haber não ignora é que nessa mesma troca, essa mesma abertura também gera o risco, sob uma perspectiva negativa, de eu, às vezes, assimilar, internalizar práticas de outros estados que não sejam cooperativas. E, de fato, ele coloca uma hora no trecho o seguinte: o Estado cooperativo não é algo pronto e inacabado, ele é algo em constante construção. Então, a gente não tem um paradigma de Estado para ser referência sobre como todos os outros devam ser. Não existe um modelo pronto e acabado e perfeito sobre o que é ser cooperativo. Logo, todo Estado, mesmo cooperativo, é um Estado cooperativo imperfeito. Nessa troca entre eles, é preciso tomar cuidado para que eu, nesse intercâmbio, não assimile as imperfeições do outro. Não me contamine negativamente. É um risco que ele coloca, que é importante endereçar, né? Mas a minha leitura desse trecho do texto foi mais ou menos essa, a de que essa abertura entre os estados convive com o risco de que não só algo de bom seja assimilado a partir dessa interação. E aí a importância de o Estado saber realizar um crivo, né, um filtro, para extrair só o que tiver de melhor nessa troca, para se manter cooperativo sem que, enfim, que aquele diálogo normativo acabe trazendo efeitos colaterais ou coisas que não sejam tão boas do ponto de vista cooperativo. Essa foi a minha leitura. Tá? Não sei se faz sentido para você, mas foi o que eu extraí dessa parte do texto. Né? O que denota, se você pensar bem, um otimismo com ressalvas. Né? O Haber ele não deixa de externar uma preocupação. Ele não simplesmente diz, vamos todo mundo cooperar e vai ser tudo lindo. Não. É preciso, até na cooperação, ter alguma vigilância para que se mantenha a essência do Estado cooperativo. Né? Evitar que, sob o pretexto da cooperação, posturas não cooperativas acabem assimiladas de parte a parte. Acho que é isso. Quem mais? Diga, Valentina. Eu não tenho tanta coisa para contribuir hoje, mas eu achei muito interessante o que você e que a Renata falaram dessa questão. Assim, eu fico chocada quando eu leio as coisas do Hebel e aí eu fico parando para pensar onde, tipo assim, em que momento do mundo que ele escreveu tudo isso, entendeu? Tipo, esse texto é de 1980, se não me engano, que eu vi aqui. E isso é muito surreal. Tipo assim, eu tenho 19 anos, mas eu imagino que em 1980 não falavam tanto sobre meio ambiente, não falavam tanto sobre essas questões que hoje em dia a gente comenta muito. E eu estava vendo minhas anotações da última
do último texto que a gente leu, eu anotei que ele coloca que as demandas são cada vez maiores e a população exige cada vez mais. Isso é muito interessante, porque assim, hoje em dia, e essa questão que já era comentado antes, talvez não por tantas pessoas, mas alguém, o Hebrin no caso, já tinha esse pensamento em mente. E hoje em dia, tipo, a Gen Z, assim, a gente é muito imediatista. Então a gente quer tudo o mais rápido possível. E é interessante você ver como que algo que poucas pessoas falavam antes, mas que já estavam ali, como isso se mostra hoje em dia. Tipo, na nossa sociedade de hoje em dia, né? E principalmente com ele, que ele fala coisa que, assim, não era muito comentado no tempo dele. Então é muito interessante ver esse ver essa mudança, de fato, né? Vocês falaram muito isso, eu fiquei aqui pensando, eu falei, gente, verdade, olha isso, que doido. Então eu achei muito interessante. O seu entusiasmo me entusiasma, Valentina. É legal ver você se admirar assim com o texto, porque de fato é uma forma de escrever umas ideias que hoje mesmo, não digo que elas não são defendidas hoje, mas são defendidas de uma forma muito diferente, né? Não tem a mesma densidade teórica, por assim dizer. Não a mesma do Haber. Haber ele tem muitos discípulos, ministro Gilmar, inclusive, o professor Balaguer, o Ferreira, a própria professora Renata mencionou o orientador dela, mas, mas é aquela história, né? Quando você tiver dúvidas, corra sempre para os clássicos. Você nunca vai perder por revisitar os clássicos. Ó, a Ellen aí, discípula do discípulo, que não ia deixar passar em branco a não menção ao Ingo, né? Justíssima lembrança, né, Ellen? Mas que bom que você está aí, feliz de te ver aí com a gente, Ellen. Mais alguém com alguma consideração aí sobre o texto? Eu vou me permitir, então, fazer algumas propostas de encaminhamento. Bom, primeiro, acabou, né? Fim. Mas antes de terminar, Vale- então, professor Pupi, parabenizo aí pela exposição, né? E as questões que foram trazidas aí pelos colegas, pela professora Renata, são de fato bastante relevantes, né? E essa questão que o Gabriel nos trouxe, né? É que, Gabriel, quando a gente tem a visão de um Estado constitucional fechado, a gente acaba, como o próprio nome diz, né, estando muito focado em questões, digamos assim, que diretamente são tradicionais para a nossa existência, não é isso? Para os grupos que compõem aquele Estado. E quando se faz uma abertura, é natural que existam semelhanças e diferenças. E até aquilo que é semelhante não é completamente semelhante, nas mais diversas questões. Sobre, por exemplo, liberdade artística, liberdade religiosa, que são temas, ou liberdade, digamos assim, no atinente à educação, liberdade de expressão, e tantas outras questões, como, por exemplo, os direitos sociais. Então, quando existe um Estado constitucional cooperativo, né, essa abertura faz com que muito do que é produzido em outros estados seja levado em consideração, né, e como o texto colocou, esse último capítulo tem especialmente a final ideia da tentativa de construção de um direito comum, né, isso é algo que seja, então, compartilhado em certa medida, só que, claro, que isso traz dificuldades para todos os envolvidos, para quem interpreta e aplica, para as autoridades, mas causa, no mínimo, ruídos, não é isso também, no âmbito da sociedade civil. Então, é um processo muito interessante, mas também, de alguma maneira, complexo, né? Como a professora Renata e o professor Guilherme colocaram, o próprio Heber ele coloca muitas questões atinentes, agora mudando de assunto, né, sobre o ambiental. E todos nós sabemos que é uma pauta urgente, se já era urgente na década de 80 do século passado, agora é ainda mais urgente, que a cooperação ela é inexorável, que nós observamos avanços, mas esses avanços são bastante, digamos assim, insuficientes. E aí retomo para a terceira questão que o texto coloca que o Estado cooperativo, né, e a cooperação entre Estados constitucionais, de um lado tem um aspecto ideal moral, né, o termo que se encontra, e de outro lado tem um aspecto econômico,
né? Que essa cooperação não vem apenas do aspecto ideal moral, mas também vem do aspecto econômico. E quem sabe o aspecto econômico seja um dos mais difíceis, né? O texto fala um pouco ali sobre questões de livre comércio, de uma base econômica liberal, e como foi bem colocado aí por vocês, né? Década de 80 nós já temos a divisão da Alemanha entre um socialismo real, digamos assim, uma economia mais planificada numa parte da Alemanha, uma economia um pouco bem mais aberta na outra parte da Alemanha. Essa é uma questão que o texto já nos coloca, mas a grande questão que me parece é como as situações econômicas devem auxiliar, né, isso nos processos cooperativos, porque sem essas cooperações fica muito difícil. Então, toda essa discussão vai ter mercado de carbono, por exemplo, né, ou de compensações por poluições que são sempre muito difíceis. Alguns países cooperam mais, outros países cooperam menos, economicamente mesmo, né, assim, na construção desses consensos, mas quem sabe essa é uma das, digamos assim, dificuldades maiores, né, para essa construção do Estado cooperativo efetivo, e quem sabe, né, uma própria interação maior entre, né, os cidadãos de cada um desses países e os estados, tanto que o texto começa lá falando de uma revisão, como o Häbele faz em mais uma oportunidade, nesse texto e em outros, né, da ideia, por exemplo, de soberania, propriamente dita, que é um tema bastante presente, digamos assim, na obra dele. Então, o tema do Estado cooperativo é um tema clássico, né? Então, também está nesse livro aí do pluralismo, que, como bem colocou o professor Pupi, hoje a gente pelo menos faz o encerramento dessa parte do grupo de discussão. Mas era isso, professor Guilherme. Obrigado, professor Hilton. Alguns pontos interessantes aí que você levantou que eu vou me permitir falar brevemente. Gabriel, reforçando a minha resposta para você, eu estava vindo para casa, ouvindo na CBN um negócio que eu fiquei maluco, que é o Talibã, o Afeganistão, né? Mas é o Talibã, solicitou à Rússia a participação no próximo encontro dos BRICS para dialogar sobre questões, sobre pautas econômicas. É algo cooperativo? Sim, mas o potencial degenerador negativo desse intercâmbio, ele é tão maior do que o positivo que entra no alerta do Haber. Percebe? Eu acho que isso, eu lembrei agora e acho que ilustra bem, talvez, o ponto aí que você sinalizou. E uma outra questão interessante que o Wilton levantou, ele fala do direito comum, né? Direito comum, se a gente traduz para o inglês, o que a gente vê? Common law. Direito comum ou common law designou coisas distintas ao longo da história. Num primeiro momento, direito comum era a mistura do direito canônico com o direito romano, com o ius civile. Era a sobreposição desses regramentos, né, num determinado momento da história. Posteriormente, era o direito comum que se aplicava aos feudos, porque cada senhor feudal, cada suzerano, tinha a soberania sobre o seu feudo, pagando tributo para a monarquia, para a monarquia absolutista, mas ele mandava no seu feudo, mas havia necessidade de que algumas regras comuns regessem esses diferentes feudos, né? No que depois evoluiria, inclusive, para a própria Magna Carta no século XIII. E aí agora o Haber ele resgata essa ideia de um direito comum, mas um direito comum entre estados cooperativos. Um direito comum que reja esses diferentes estados cooperativos. Então é interessante como uma mesma expressão ao longo da história vai tomando acepções distintas, né? Mas, gente, concluímos. Deixa eu até fechar aqui meu WhatsApp, tem alguém me enchendo o saco aqui. Pronto. Concluímos o livro do Haber. Esse livro ele está em vias de ser publicado. Hilton e eu escreveremos o epílogo dele. Eu queria, Valentina, te pedir
para tentar resgatar junto ao IDP as gravações dos encontros, porque hoje a gente tem até aplicativo de inteligência artificial que degrava os encontros. A partir desse material, eu e o Hilton vamos escrever esse epílogo, trazendo, inclusive, observações de vocês, enfim, contribuições. Vai ser um epílogo, na verdade, do nosso grupo, embora eu e o Hilton assinemos como representantes, mas fazendo questão de registrar que muito do que ali está escrito foram aportes trazidos por todos aqui. Então, não deixa de ser uma memória desses nossos encontros. E aí eu tenho 2 sugestões de encaminhamento. Primeira sugestão de encaminhamento. Nós estamos em 10 aqui e somos mais de 70 no grupo do WhatsApp. Eu vou passar a navalha lá no grupo. Quem não está participando, quem está com vergonha de sair, etc. Vou conversar depois isso com o Hilton e o Atalá, mas minha proposta é que não tem muita razão de ficar ali só de voyeur do nosso grupo de pesquisa. Então, acho que é bom que a gente fique só quem está de fato engajado. Claro, não é, faltou uma vez. Não é isso. Tem gente que às vezes não pode, tal, mas a gente sabe quem está participando, quem não está participando, quem está ali, que a gente não sabe nem quem é. Enfim, acho que otimiza a comunicação e deixa todo mundo mais à vontade. Mas eu não queria conversar isso com a Atalá e com o Hilton sem participar vocês, para simplesmente, do nada, estar lá o Guilherme excluindo gente, né? Segunda sugestão de encaminhamento. Eu vou discutir também com o Hilton e o Atalá antes de colocar lá, mas a minha ideia era a gente, até para dar uma tranquilizada, colocar ali umas 2 ou 3 opções de artigos do Haberli. Um já me ocorre, mas eu vou pensar em pelo menos mais 2, enfim, para a gente votar qual o próximo que a gente vai discutir. E aí a minha ideia, óbvio, quem se dispuser, não precisa ser uma pessoa só, pode ser 2, 3, quem se dispuser a funcionar como relator, relatora, mais ou menos esse papel que eu e o Hilton fizemos aí, acho que é uma forma interessante de, às vezes, engajá-los também. Tem um texto que eu gostei muito, que quem me indicou foi o ministro Gilmar, lá em Granada. Um texto que eu não conhecia do Haberli, que eu achei fantástico, estou usando muito no meu pós-doutorado, e eu acho que seria interessante, assim, para quem estiver desenvolvendo pesquisa em nível de doutorado, mestrado, especialização, TCC, com certeza é um texto que traz muito subsídio para enriquecer, independentemente do que você esteja pesquisando aí, que é a relação da Constituição com o tempo. Eu achei assim, um baita de um texto, né? Resumindo, dando um spoiler aqui do texto, que foi o spoiler que o ministro Gilmar me deu para me indicar. Ele basicamente fala que, fora a ideia de pré-compreensão, aquela pré-compreensão do Gadamer, né? Toda a bagagem que a gente traz, que a gente não consegue se desfazer para interpretar qualquer coisa. O Haberli, ele explora a ideia de pós-compreensão. O que ele diz? Depois da interpretação acabada e das consequências, dos efeitos, dos resultados daquela interpretação, se forma um caldo de conhecimento que ele chama de pós-compreensão, que é a pré-compreensão do próximo caso. Eu acho muito interessante essa ideia, essa relação da interpretação com o tempo. E aí eu vou trazer esse texto. Esse texto a gente vai ler, não é uma questão de sim, é uma questão de quando. Mas eu vou propor uns outros 2 aí com o Atalá, com o Hilton, para depois a gente colocar, o pessoal votar, e aí a gente vê quem assume a tarefa, quem eventualmente se dispõe. Esse texto é bem mais amistoso, é bem menor. A gente vê quem se dispõe para assumir para o próximo encontro, que a gente marca aí depois do dia 6 de novembro. E aí um aviso. No dia 6 de novembro a gente vai ter uma edição especial do grupo de pesquisa com o professor Marcelo Labanca. Vai ser uma edição híbrida. Estaremos tanto presencialmente numa sala do IDP como virtualmente. Já reservamos a sala para ter essa transmissão remota. E o professor Labanca ele vai falar de federalismo cooperativo. Tem tudo a ver com o texto de hoje, né? É um professor pernambucano, né, Hilton?
Ele é pernambucano, salvo engano. Isso. Então, acho que até, Pupi, a gente poderia fazer, indicar até mais um texto, artigo curto aí, do Haberle ou de pesquisadores que estudam Haberle e federalismo, né? Um texto, assim, né? Além do pegar um texto curto do Marcelo Labanca, para a gente poder ter um material aí de leitura prévia para também dialogar com o professor Marcelo Labanca. O professor Marcelo Labanca, ele é professor da Católica de Pernambuco, né? E ele é procurador também do Federal do Banco Central. E ele tem produzido bastante sobre a questão do constitucionalismo subnacional e do federalismo, né? Essas são as linhas de pesquisa maiores aí do professor Marcelo Labanca. Então, quem sabe a gente faça assim e para preparar, e daí depois desse encontro com o professor Labanca, porque que vai ser híbrido? O professor Marcelo vai estar em Brasília, então a gente vai aproveitar para se reunir, né? Na quarta, no mesmo horário que a gente se reúne sempre. Quem puder estar presente lá no IDP, na sala, que depois nós vamos disponibilizar a sala, mas é uma daquelas que a gente usava antes, será bem-vindo. Quem não puder, sem problema, pode participar via híbrida, no caso, né, virtual, essa pessoa. E também aproveitando já o ensejo, né, nós vamos ter 23 e 24 de janeiro em Madrid, um evento, o terceiro Congresso Internacional de Direito Constitucional, que é promovido especialmente pela Universidade de Granada, com participação do IDP, da PUC do Rio Grande do Sul. O último teve 2022, então 23 e 24 de janeiro, em Madrid. Quem puder ir presencialmente está convidado. Eu irei, professor Guilherme Pupirá, professor Atalá, professor Gilmar Mendes e outros vamos. Mas também tem a possibilidade de ser de forma híbrida essa participação no Congresso, entendeu? Então, quem não puder se deslocar até Madrid vai ter a possibilidade de participar de maneira híbrida, que a gente vai ter, então, apresentações de palestrantes, né? Teremos também a possibilidade de doutorandas e doutorandos fazerem apresentação de pesquisas, né, que estão desenvolvendo. Em breve nós teremos mais informações e vamos postar ali também no grupo, né, para que todos possam saber e participar. Na semana posterior, a Raquel já participou em outro momento, a Ellen também. Nós vamos ter cursos em Granada, não é isso? Curso de... Lá eles chamam de especialização, aqui a gente chamaria de aperfeiçoamento, né? Então a gente vai ter cursos com majoritariamente professores espanhóis sobre regulamentação da inteligência artificial na União Europeia, né? Porque está exatamente com esse foco em virtude das regulamentações europeias. Então, isso vai ser logo na sequência ali, 27 e 30, que também já vai, de alguma maneira, lançar edital sobre isso. Nesse também estaremos eu e o professor Pupi lá. Quem tiver disponibilidade, como a Raquel e a Ellen tiveram outrora, é possível também permanecer lá na Fundação Peter Häberle fazendo pesquisa, e em geral tanto que a Raquel, quando fez a defesa da doutorado, tinha ali, nessa orientação do professor Augusto Aguilar, de discutir as pesquisas, né, com professores estrangeiros. Então, essas são algumas notícias a passar para vocês, aproveitando que o professor Guilherme já estava aí também falando um pouco, né, desses nossos próximos, digamos assim, nossas próximas etapas. Excelente, bem lembrado, Hilton. Só organizando aqui, porque eu vou ainda, não fosse essa programação extensa o suficiente, eu vou organizar aqui para ainda acrescentar mais um evento. Vamos lá. 6 de novembro, 19 horas, híbrido, encontro do grupo com Marcelo Labanca, Federalismo Cooperativo. Nós Vamos já mandar temos o o texto. cartaz, vamos mandar para vocês, mas já podem anotar, né? O professor Pupi coordenou e foi feito um cartaz bem bonitinho. Isso, anota aí, Valentina, para a gente mandar isso lá no grupo, tá? Esse calendário. Então, 6 de novembro, professor Marcelo Labanca, vamos mandar o card com o texto dele. Tudo a ver com o capítulo que a gente discutiu hoje.
22 de outubro agora, antes do dia 6 de novembro, de manhã no IDP, a gente vai ter um seminário chamado Democracia em Números, que é um trabalho conjunto que o IDP, no macroprocesso liderado pelo Hilton, pelo professor Ademar, professor Leandro Porto, professora Marilda, tem feito com o Observatório da Democracia da AGU. E vai ter um monte de professor fera aí, vários que o Wilton convidou lá da Universidade Federal do Paraná, o ministro Gilmar estará, o ministro Jorge Messias estará, enfim, dia 22 de outubro, de manhã, salvo engano, a partir das 9h30, 10 da manhã, no auditório do IDP, Seminário Democracia em Números. Então, 22 de outubro, 6 de novembro. Aí a minha ideia, depois do 6 de novembro, é a gente fazer um último encontro de encerramento do ano do nosso grupo, eventualmente até com uma confraternizaçãozinha. Vamos combinar aí, Hilton, Atalá e tal. E aí, em janeiro, 22 a 23, Madrid, 27 a 30, Granada. Todos convidados. Beleza? Raquel, diga lá. Só para deixar aí o meu registro de que a participação em Granada e todo o conhecimento do grupo, né, todas essas nossas discussões, elas foram fundamentais para a minha tese de doutorado. O professor Hilton acompanhou, ele esteve na banca de qualificação e na banca da defesa. Foi de fato assim uma experiência minha que eu acho que quem não foi, quem puder ir, vale muito a pena estar ali na Universidade de Granada como pesquisador e aprofundar esses estudos e conhecer os outros professores de lá também. É uma visão diferente e complementar à que a gente tem aqui no Brasil, então o ganho é certo. E É até isso. E parabenizar, complementando, né, professor Pup? A vocês, professor Hilton, professora Atalá, que conduzem esse grupo, gente, é cada dia um aprendizado e um enriquecimento. Eu queria desejar aí, agradecer, né, e desejar que a gente tenha vida muito longa. ótimo. E Queremos. aproveitando a manifestação da Raquel, o testemunho da Raquel, né? Eu estou agora revisando uma tese de doutorado do Paulo, que a Raquel conhece, doutorando do IDP, Juízo Federal em Goiânia, né? Que o tema dele é armazenamento de dados, né? Em processo penal, investigação do processo penal. E o Paulo também teve em Granada, ficou um tempo lá pesquisando, e a tese dele é outra depois do período de investigação que ele teve lá, né? Então, de fato, são, digamos assim, contatos acadêmicos relevantes para aprofundamento da pesquisa. E, Guilherme, eu até estava pensando, já como vai ter essas atividades aí na Espanha, que nós desenvolvemos há tempo, quem sabe, e aí peço a gentileza da Valentina anotar, de a gente colher uns depoimentos, vídeos curtos às vezes, entendeu? Da Raquel, da Lúcia, da Ellen, do Paulo, do Alisson, entendeu? Do pessoal que Do teve por Edson. lá. Até para a gente fazer um materialzinho assim para mandar para os novos assim que não conhecem muito, né? Da relevância mesmo que faz na pesquisa da pessoa, entendeu? Isso daí, né? Que são interações interessantes, até porque a gente toma bastante cuidado, a gente conversa com os alunos antes de irem, daí senta com os professores lá, e aí fala, olha, está estudando isso daqui, quem que pode conversar com o aluno ou com a aluna, né, para trazer algumas contribuições e apontar caminhos e textos, né? Então é um trabalho que a gente faz lá há alguns anos, tem gerado bons resultados, assim, seja para para os contatos acadêmicos, mas para as pesquisas de cada um das pessoas que estão aí, né? Então é uma sugestão aí para a gente pensar aí fazer uma coisa assim, não muito elaborada, mas que a gente pudesse mandar, para os alunos, para as pessoas, né, para entenderem a dimensão de uma série de questões que podem, né, ser agregadas aí nas pesquisas. A importância Excelente da ideia. pesquisa, né, professor Hilton? Eu me lembro que eu cheguei lá em Granada, a minha ideia, mas tudo muito confuso, ainda muito embolado, não sabia direito como que eu ia. A primeira vez que eu consegui colocar no papel, e o professor Augusto
fez um desenho que eu guardo até hoje. Ele fez um desenho da minha tese. Então, foi a primeira vez que eu tive segurança de que eu por aquele caminho e que eu realmente tinha início, meio e fim. Mas o professor Augusto, ele me orientou muito com as orientações, inclusive da Europa, aonde eu ia chegar, o que eles estavam discutindo lá. Então, o ganho é muito grande. O ganho é muito grande. E, assim, a gente poder continuar isso no nosso grupo é muito bacana. É muito bacana. Eu só tenho a agradecer. A gente que agradece, Raquel. Você é sempre muito generosa. E é isso que você falou. Às vezes a gente está estudando um tema, mas estuda de forma muito difusa. Se você faz uma imersão ali, 2, 3 dias só pensando naquilo, só conversando sobre aquilo, as coisas clicam. Tudo passa a fazer sentido de forma muito mais fácil, né? É quase como treinar uma língua estrangeira. Você está enferrujado ali, fica fugindo da palavra, mas se você fala 2, 3 dias, a coisa flui, né? Não, e fora a minha experiência, não tô achando a mãozinha aqui no meu celular. A minha experiência também foi fantástica, porque primeiro que eu acabei conhecendo vocês, né? Porque aqui do sul, de Porto Alegre, né? A gente acaba essa questão pessoal eu achei interessante e também dá outra perspectiva para a tese, né? A minha ainda está meio confusa, Raquel, apesar de ser para Granada ainda não me mas assim, como eu falo sobre inteligência artificial, é muito importante a visão da Europa, né? Então até me interessou esse novo curso, né? Esse último eu não fiz porque era praticamente igual ao anterior, né? Mas esse novo até achei interessante, justamente porque já tem a regulamentação agora na União Europeia, né? Então que ajudaria bastante na minha tese. Mas assim, é uma experiência fantástica. Eu acho que vale a pena. Eu posso fazer um pouco de um vídeo também, porque é completamente diferente a gente assistir online, ter o contato, né, até com vocês pessoalmente e tudo, né? Então, e o grupo tá ótimo também, viu, professor? Eu peço desculpa de ter deixado desligado, que eu tava buscando minhas filhas na escola, então era um monte de criança atrás correndo, mas eu tava escutando, eu tava atenta, apesar de tudo. Não, obrigado por ter participado, Ellen. E deixou a bola quicando aí para estar com a gente mais um janeiro aí, então mais do que convidada. Vai ser bem legal você conseguir estar. E Hilton, eu vou conversar com a Eduarda, perguntar para ela só como é que a gente vê isso e cada um manda, só porque às vezes deve ter essas coisas de sessão de imagem, só para não ter Claro. problema. E se o pessoal manda os vídeos, eu centralizo isso, depois mando para ela, a gente vê um formato que fique legal, mas excelente ideia e obrigado de antemão aí a Raquel, Ellen, pela disposição de participar. Acho que esse testemunho realmente pode ser o empurrãozinho que falta aí para uma galera se animar e ter a dimensão do que de fato isso é, né? Porque realmente é muito produtivo, vai ser meu terceiro ano, dessa vez por generosidade do Hilton aí, podendo participar das falas lá, então vai ser uma oportunidade, pessoalmente, para mim, muito rica. E vamos ver se até lá eu termino o meu pós-doutorado. Falta um capítulo aí, bom que eu já apresento para o Balaguer, né? Valentina, E para se encerrar, você, diga aí. Opa, professor, só desculpa mais uma coisa. Se vocês puderem nos informar, porque eu vi que a de Madrid vai ter a PUC também de parceira, né? Mas aqui eles acabam nos informando, às vezes, um pouco muito em cima. Então, até para se organizar para passagem, vocês acho que conseguem ver antes. Se puderem avisar no grupo, eu aceito, até para conseguir me organizar melhor. Faremos. Tá? sim, Muito sim. obrigada. Os participantes do grupo sabem das coisas primeiro. Não vai ser diferente, né? You heard here first. Fala, Valentina. Ô, professor, mas isso é muito interessante mesmo, professor Hilton. É a primeira vez que eu participei da reunião, eu nunca tinha lido nenhum texto do Hebel, nunca tinha tocado. Então, para mim, foi muito novo, né? Interpretar, assim, acho que talvez por causa da tradução, igual o professor Pupi falou, foi um pouco difícil para mim, então eu tive que ler algumas vezes. E quando eu fui falar na última reunião, na mesma hora que eu falei, o Alisson me mandou mensagem e aí eu já peguei as mensagens aqui. Ele já falou super bem. Ele, não, porque ele colocou aqui que ele foi para a Universidade de Granada e aí ele descobriu mais. Ele já me mandou uns textos, falou das pessoas e falou super bem desse evento de Granada. Então, assim, para mim, pelo menos, na primeira reunião que eu participei, fez diferença essa mensagem do Alisson. Então, vendo aqui as meninas falando, a Raquel, a Ellen,
Eu imagino que para o resto do grupo, quando a gente escuta, assim, é muito diferente. Então, eu achei super interessante. Qualquer ajuda para organizar, eu tô disposta. Beleza. Gente, brigadíssimo aí por mais esse encontro. Achei que foi bem, bem legal, bem produtivo. Valentina, você anotou as coisas, né? Tá cheio de dever de casa aí, hein? Vê esse lance das gravações que vai ser importante, tá? Pra gente degravar. Ok? Raquel, Gabriel, Valentina, Renata, Ellen, o outro Gabriel, Hilton, brigadíssimo. Boa noite, bom descanso e a Boa gente noite. mantém Boa noite, contato lá pelo pessoal. grupo. Muito obrigada. Boa noite. Obrigado, Renato. Boa Obrigada noite. Boa por noite. tudo. Boa noite. Tchau, Um tchau. abraço para Muito obrigada, todos. gente. Tchau, tchau.